Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus e Pai, que a Tua palavra seja honrada neste lugar e que este lugar seja chamado também de casa de oração. Que o Senhor nos dirija agora, que o Espírito Santo nos conduza, como tem feito desde o começo deste culto, está entregue ao Senhor para a Tua glória. Que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia, mas ela traga esperança, alegria, conhecimento e nos dê direção. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Neemias capítulo 4. Dando seguimento à nossa é o que Deus tem falado para nós com relação a ter perseverança na fé. Eu vou ler, meus irmãos acompanhem. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai-vos pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas,
Cada um com a sua mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco o nosso Deus, pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. E metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Até aqui. Capítulo 4 todo. Fazendo uma breve retrospectiva, nós estamos acompanhando a história de Neemias e já vimos ele receber a notícia da situação de Jerusalém, ele se entristecer, ele orar a Deus, Deus abrir a porta para ele, a oportunidade de ele voltar para Jerusalém, ele orar a Deus pedindo que Deus concedesse graça a ele perante o rei Artaxerxes. Vimos Neemias pedindo com medo ao rei Artaxerxes que o liberasse para voltar para Jerusalém. Vimos Neemias pedindo ao rei que desse cartas para que onde Neemias passasse ele tivesse autorização dos reis e também conseguisse madeira para reconstruir as portas e os muros de Jerusalém. Vimos também que Neemias chega em Jerusalém e ele anda por Jerusalém vendo toda a destruição, toda a ruína. E vimos também que mesmo diante daquela circunstância toda de ruína, de destruição, Neemias anima aquele povo, se anima com o Espírito de Deus e aquele povo aqui começa a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Até aqui, nós estamos vendo como a mão de Deus foi a favor do seu servo. Que a perseverança dele na fé, em não desistir, em orar a Deus, pedindo a proteção de Deus e pedindo resposta de Deus, o seu bom ânimo, a sua coragem, agora ele chega no momento em que começa a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, aqui no capítulo 4. E, irmãos, a palavra hoje, para nós, ela nos traz uma lição. Deus quer nos trazer algo muito importante. Porque esse capítulo em especial, e também o capítulo 6, vai mostrar que, embora Neemias estivesse já diante de um grande desafio, fosse um jovem, um homem muito crente, que estava no caminho certo, que Deus estava lhe abrindo as portas, ele já logo no começo da reconstrução, ele já encontra barreiras. Ele já vai encontrar inimigos ali. As coisas não são fáceis mesmo. Ele já vai encontrar oposição ali. Se nós olharmos com um olhar clínico e relermos o livro de Neemias, você percebe que ele não tem descanso. Ele não tem descanso, a todo tempo ele está tenso. Porém, a todo momento nós também vamos ver a mão de Deus operando em favor dele. E eu quero falar com você hoje um pouco sobre a perseverança diante da oposição, das oposições, diante dos inimigos, diante da perseguição. A perseverança diante do medo. A perseverança diante do perigo humano que perto de Deus, diante de Deus, não representa nada.
Deus quer nos mostrar que mesmo diante das mais difíceis situações, e ainda por cima enfrentando oposição, que é muito desanimador, eu sei disso. Eu sei o que é isso. Já experimentei na pele. Mesmo assim, nós devemos continuar. Sem medo. Sem medo. E sempre alicerçados no Senhor. Confiantes no Senhor. Logo no começo do capítulo 4, nós aqui temos dois nomes. Tobias e Sambalá, ou Sambalá e Tobias. O que aconteceu aqui, irmãos? Neemias, ele consegue chegar em Jerusalém e tem uma grande, está dizendo aqui, tem uma grande obra. Quando ele fala uma grande obra, assim, tem muito trabalho. A coisa está feia. E, de quebra, para exercitar os músculos da fé de Neemias, levanta-se então uma oposição desses dois homens. Provavelmente ali, Sambalá seria alguém importante de Samaria. E os samaritanos, aquele povo que já havia sido todo disperso quando a Assíria invade o reino do norte, eles estavam, em especial Sambalá, queimando de inveja. Sabe o que é arder de inveja? Ele não queria ver aquilo acontecer. Ele não queria ver aquilo dar certo. Ele não queria ver. Ainda que fosse uma obra de Deus, ele não tinha o temor de Deus. E não só ele ardia em inveja e queria frustrar os planos de Neemias, como ele faz a sua primeira investida. E aqui, no verso 2, diz assim: então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Verso 3, verso 2, aliás. Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, ou seja, vão mesmo conseguir erguer os muros, reparar as brechas e as portas de Jerusalém? Esse povo fraco, esse povo sem moral. Sem moral, que eu estou dizendo, não é que eles eram imorais, é que eles estavam sem moral, eles estavam sem ânimo. Toda a vida e toda a história deles tinha sido destruída. Passaram 70 anos no cativeiro. E ao voltar para sua terra, o que eles veem? Destruição, destruição e destruição. Então, Sambalá, Tobias e companhia limitada, eles começam, percebam que eles começam a fazer uma pressão psicológica. Vocês são fracos. Vocês não vão conseguir. Vocês acham que vocês vão conseguir isso? Neemias, olha para você, Neemias. Você acha que você, com esse bando de gente fraca, sem força, sem ânimo e sem moral, vão de fato conseguir restaurar os muros e as portas de Jerusalém? Tobias disse: uma simples raposa vai destruir tudo isso daí. Percebe uma coisa, irmãos? E Deus nos ensina muito com isso. Porque nós, cristãos, dentro e fora da igreja, vamos enfrentar oposição. Dentro e fora. Vamos enfrentar oposição. E existem algumas características que ficam claras para nós, para que você se prepare para isso. Para que você não tenha medo. Nunca tenha medo. Encara de frente. Encara de frente. Que me pode fazer o homem? Não tenha medo. Nunca tenha medo de nada. Quando se confia em Deus e se entende que você está nos caminhos de Deus, não precisa ter medo.
porque a guerra, a batalha é do Senhor. E você percebe aqui essa pressão psicológica, as quais eu tenho certeza absoluta que cada um aqui já passou alguma vez na vida, ou deve estar passando. É a primeira forma de tentar desencorajar alguém. É a primeira arma que aqueles que se levantam contra você tentam usar para te desanimar. É a pressão psicológica, é a mentira. É fazer com que você perca a tua vontade. É fazer com que você desista. É fazer com que você volte atrás. É fazer com que você, ao invés de seguir em frente, enfrentar a vida, enfrentar as dificuldades, enfrentar as adversidades, você fique recluso e deixe de confiar no Senhor. Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para você e para mim. Ele quer que nós caminhemos em frente. E que não tenhamos medo. E que caminhamos em frente. Não posso deixar de falar aqui para vocês. E é importante vocês prestarem atenção nisso. Que Satanás usa muito e muito esse tipo de ataque contra os filhos de Deus, porque os do mundo já pertencem a ele. São os conhecidos dardos inflamados do inimigo que ataca diretamente a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos pensamentos, tentando nos desencorajar, tentando nos acusar, fantasiando em nossas mentes situações que não estão ocorrendo, dizendo para você que Deus te abandonou, dizendo a você que você vai sucumbir. Outras vezes, dizendo que é fácil demais e levando pelo caminho do engano, que seria uma teologia enganosa, as quais tem muitas aqui, eu não vou perder meu tempo falando isso agora. O enganador, que a todo tempo está nos atacando e tentando fazer com que a obra de Deus, os propósitos de Deus em nossa vida, através de nossa vida, não se cumpram. Porque fazendo isso, ele tenta fazer com que a gente desista. Ele quer incutir medo em nós. E ele usa pessoas também para isso. Você vai enfrentar isso. Uma notícia ruim, você vai enfrentar isso. Uma hora ou outra você vai enfrentar isso. É alguém que não te dá uma boa notícia. É alguém que é indiferente com a sua dor, com o teu sofrimento. É alguém que não está nem aí com a sua situação de vida, com as suas lutas, com as suas dificuldades. É alguém que vai se levantar contra você para tirar você do seu caminho, do caminho dela. É alguém que vai apertar a sua mão de frente e dar tapinha nas costas, mas por trás de você vai te apunhalar. Isso vai acontecer. Mas olha só uma coisa. Embora as circunstâncias sejam perigosas e desanimadoras, agora com 2 cidadãos a serviço do capeta, contra uma obra que é de Deus, era de Deus. Percebam agora, no verso 4, como é que Neemias reagiu a isso. Como é que nós colocamos em prática a perseverança em nossa fé diante de circunstâncias semelhantes a essa, que é uma circunstância pontual. Quando nós somos perseguidos, quando há oposição a nós, ela pode acontecer em qualquer lugar, e você e eu não estamos livres disso. A resposta de Neemias não foi, neste momento, nem para Sambalá e nem para Tobias. Ele não perdeu tempo em discutir com eles. Ele não perdeu tempo em brigar com eles. Acompanhe comigo o verso 4. Neemias responde assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade
e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. A grande lição da história de Neemias na perseverança da fé é a oração. Quando você não tem mais nada a fazer de tua parte, era a situação de Neemias. Ele então se dirige a Deus como ele já havia feito e diz: Senhor, olha por nós. Senhor, vai à nossa frente. É isso que ele estava dizendo. Estamos sendo, Senhor, desprezados. Estamos sendo, Senhor, humilhados. Caia sobre eles o opróbrio. Caia sobre eles o pecado deles, porque provocaram a sua ira. Para aprender a orar, precisamos ler a Bíblia. Eis aqui uma oração prática. Pedindo a Deus o socorro. Pedindo a Deus que lutasse por eles e não permitisse que essas pessoas, esses homens, com seus exércitos, frustrasse o plano da reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Isso mexe comigo, porque eu, como um ser humano, que está em transformação assim como vocês, e aprendendo, eu espero que eu não aprenda muito tarde, porque já não sou tão novo assim. Aprendemos a confiar na tutela de Deus. Aprendemos a orar antes de agir, a orar antes de tomar decisões. A orar antes de entrar no embate. É lógico que nós vamos entrar em embate, às vezes. E Neemias nos ensina a recorrer a Deus e dizer: Senhor, olha a nossa situação. No verso 6, depois desta oração, depois da pressão psicológica, depois de tentar tirar a moral, Neemias escreve no verso 6 e diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O desânimo, ele tem um efeito em cadeia, né? Um desanima, vai desanimando todo mundo. Conosco não deveria, não pode ser assim. Porque obedecemos a Deus. Trabalhamos para um propósito dele. Somos filhos dele. E a batalha, quando nós estamos no caminho dele, a batalha é dele. Meus irmãos, não percam tempo discutindo. Não perca tempo se doendo. Se fazendo de vítima porque alguém falou alguma coisa para você. Ai, falaram isso para mim. E agora? O que vai ser de mim? O Senhor está nos ensinando a ter coragem. O Senhor está nos ensinando a seguir em frente e não olhar para as afrontas dos homens. E não olhar para a afronta de um exército que pode ser grande e meter medo. Deus está nos ensinando a não brigar com as pessoas por causa de ameaça. A não perder o nosso sono por causa de ameaça. A termos paz quando o inimigo nos ataca com seus dardos inflamados. E essa confiança vem somente quando nós temos confiança em Deus. Não sabendo o que vai acontecer, mas sabendo que o Senhor será por nós. Essa é uma história que se repete em toda a Bíblia. Deus agindo em favor do seu povo, diante de um grande desafio.
nós precisamos aprender a orar. Eu acho isso. Então ora, antes de você achar. Eu entendo que deve ser assim. Ore antes disso. Antes de você achar que é assim. Eu quero fazer isso. Ore antes. Peça a direção de Deus. Senhor, eu tentei, mas as portas não estão abrindo. Ore ao Senhor. A todo momento, na história de Neemias, Deus está nos convidando a orar. Ele está nos convidando a buscá-lo e a confiar nele, ao invés de usarmos as nossas próprias armas. Nós precisamos aprender, crentes em Cristo, cristãos, a não usar as mesmas armas do inimigo. A não responder à altura. Deixa que a justiça pertence ao Senhor. A guerra é do Senhor. Então somente entrega e confia. E Neemias, ele foi além, ele diz assim, que caia sobre eles o pecado deles. Não sobre nós. Neemias, irmãos, embora chorasse no primeiro capítulo, parece ser um jovem, ele era muito esperto. E ele era muito corajoso. Ele não era medroso, não. Olhando para a situação, aqui temos pessoas fracas, mas estão reconstruindo. Aqui tem representantes de um exército que estão fazendo pressão psicológica em nós, dizendo que nós não valemos nada e não vamos conseguir nada. Eles ainda continuam em frente. Uma notícia chata, ruim, que eu tenho para você, antes de dar as boas notícias, é que você deve se acostumar com as adversidades. Não que ela seja comum e você deve aceitar quieto. Não aceita quieto a adversidade, não. Você tem que lutar. Você tem que se posicionar. Isso é um comportamento de um servo, de uma serva de Deus. Olha aqui comigo, no verso 7. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas e os arábios, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começávamos a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Inveja que mata. Satanás que enche o coração desse povo que não tem a palavra. É o caso aqui. Quando nós estudamos a Bíblia, irmãos, de uma forma um pouco mais profunda, você vai observar que nas entrelinhas de todos os acontecimentos aqui, Satanás ele vai, no Antigo Testamento, usar de uma forma para destruir o povo judeu. Percebam isso na leitura do Antigo Testamento. Ele vai tentar levantar midianitas, ele vai levantar egípcios, ele vai levantar assírios, ele vai levantar a Babilônia, ele vai levantar vários povos e várias formas para dizimar. Dizimar não é dar dízimo, viu, irmãos? Dizimar é destruir. Para dizimar o povo judeu. Por quê? Porque a promessa da manifestação do Messias seria por meio do povo judeu. E durante anos e séculos, Satanás, ele se levanta contra esse povo para que não se cumprisse a vontade de Deus e a promessa da vinda do Messias. E agora, ele se levanta novamente através de 2 ou 3 pessoas diante de um exército para que eles não voltem para Jerusalém e sejam frustrados os planos deles e eles se espalhem novamente. O problema de Tobias e Sambalá é que a mão de Deus era com Neemias. E podia se levantar o inferno todo que ia bater em um muro forte. Eles ficam irados. Verso 8.
Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar a Jerusalém e suscitar confusão aqui. Agora a forma de ataque já não é mais psicológica. Agora a afronta já não é mais psicológica. Agora ela é física. Agora eles se levantam com o exército para atacar aquele povo. Tentaram de uma forma, não conseguiram. Então, vamos pela força. Vamos pela força do nosso exército. Porque eles estavam irados. E Neemias novamente está diante de um desafio. Ele está diante de mais um problema. E parece que no andar da carruagem aqui, os problemas vão tomando proporções maiores. Quando você tenta fazer alguma coisa, seja onde for, ministerial na sua vida, onde for, e você encontra oposição, isso é terrível, mas você não pode desistir. Você não pode retroceder, desde que você tenha total confiança e certeza de que você está nos caminhos de Deus. De que aquilo pelo que você está lutando é uma bênção que Deus vai dar para você. Família, profissão, talvez, saúde, ministério, seja lá o que for. Se você se deparar com oposição, calma. Mas eles são fortes. Calma. Eles vão acabar comigo. Calma. Vão me injustiçar. Pode, calma. Pode até injustiçar você, mas Deus é justo. A justiça dele não falha. E ele batalha por você. Grande prejuízo para o coração do ser humano é o medo. O medo congela. O medo nos torna improdutivos. O medo nos acanha. O medo nos derrota. E ser crente em Cristo é ser corajoso, é ser corajosa. Não ter medo dos problemas, de enfrentar os problemas. Não ter medo da afronta, seja ela de que natureza for, se é humano ou se é o capeta por trás das pessoas, ou se é o próprio capeta. Você não deve temer jamais. Olha só. No verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eu vou seguir um pouco, que é interessante. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e com as suas lanças e com seus arcos. Inspecionei e dispus-me e disse aos nobres magistrados e o resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Entre o verso 8 e o verso 9, quando se ajuntaram toda a tropa de Sambalá, Tobias, Amonitas, Adonitas, Arábios, e
e toda a companhia infernal deles. A reação de Neemias novamente vem nos ensinar alguma coisa. Novamente vem nos animar a orar. Verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. E eu quero compartilhar com vocês. E eu quando eu falo eu tenho aprendido, não é lendo livro de teologia. Também. Lendo a Bíblia. Também. Mas às vezes ouvindo os irmãos nos discipulados que nós fazemos. Ouvindo histórias de outros irmãos e sendo também edificado pelo testemunho de outros irmãos. E eu cheguei a uma conclusão, somando tudo isso, que muito melhor é orar do que ficar reclamando, do que ficar lamentando, do que ficar pensando o que vai acontecer de mal. Isso não vai trazer nada para você e nem para mim. Não perca o teu tempo reclamando. Não perca o teu tempo lamentando. Não perca o teu tempo pensando em coisas ruins que podem acontecer, que você está imaginando, que também podem ser dados inflamados do inimigo. Ou não perca tempo nem o seu sono com aqueles que se levantam contra você. Ore! Ore! Busque ao Senhor, entregue ao Senhor. Chora para o Senhor, faz igual Neemias. Está aí, Senhor, a situação. Olha a situação. Quando nós oramos, Deus age. Quando nós agimos, Deus recolhe a mão. Por isso que tem muita caca no meio do povo de Deus. Por isso que nós fazemos muita caca, às vezes, em nossa família, com decisões equivocadas. Quando eu acho que sei o que deve fazer, Deus faz isso, ó. Quando nós oramos, Deus faz isso. É a lição que a Bíblia nos traz. É a lição que Neemias nos traz. Confiar na oração. Ô pastor, fizeram uma tocaia para mim e eu perdi o emprego. Por que Deus permitiu? Calma, faz parte. Você não está livre de ser prejudicado. Apenas confie no Senhor. Você não está livre de receber uma má notícia. Você não está livre de ser injustiçado ou injustiçada. Mas calma, confia no Senhor que a seu tempo Ele se levanta. Deus não nos deixa sem resposta. Embora o silêncio dure muito tempo, como o de Jó. Deus, a seu tempo, se levanta. Nós estudamos Jó aqui na escola dominical e terminamos. Foi uma vitória muito grande para nós. E o que nós vimos na história de Jó? Que quando ele perde tudo e fica naquela situação miserável, levantam-se 3 pessoas próximos dele e começam a acusá-lo de estar naquela situação por estar pecando. Estavam culpando Jó de algo que ele não fez. Estavam dizendo que aquele mal aconteceu na vida dele porque ele havia praticado algum pecado e não era a ocasião. E ele passa todo o tempo ouvindo isso. Estudiosos dizem que foram 6 anos mais ou menos. Para mim, 6 dias na situação dele já é demais. E ele passa todo esse período com essa situação. E falando com Deus, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que foi assim? Por que foi assado? E os amigos dele lá. É você, Jó. Foi você que errou, Jó. Foi você, cara. Você errou, pecou. Deus está botando a mão contra você. E eles estavam cheios de teologia. E da boa, hein? Eles conheciam a Deus. Assim, entre aspas, né? E quando Deus começa a restaurar a sorte de Jó, Deus ele se vira para aqueles 3 mal acabados e diz assim, vocês falaram de mim que não era certo. Vocês usaram o meu nome e falaram um monte de besteira.
Eu não mandei vocês falarem isso. E a glória, o momento glorioso, está exatamente quando Deus ordena a Jó que ore em favor desses 3 mal acabados. Jó, interceda a eles por mim para eu não acabar com eles, Jó. Está vendo como Deus é? Está vendo como Deus age? Nada escapa ao seu controle e nada escapa à sua mão. Oramos ao nosso Deus. E como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Ei, vocês lembram que eu falei que Neemias não era tonto? Neemias não era bobinho. Sabe o que ele fez? Ei, moçada, todo mundo com espada, lança e escudo. E vamos ficar todo mundo alerta. Pensa num cara inteligente. Pensa num cara que está com sangue nos olhos. Né? Com sangue nos olhos. E fala assim, pode vir que nós vamos enfrentar. Nós vamos encarar. Mas então, olha só o que acontece no verso 10. Novamente, irmãos, é aquele negócio. Está subindo, daqui a pouco nós estamos lá embaixo. Está animado, está animando, daqui a pouco está lá embaixo. Olha lá, verso 10. Então disse Judá a Neemias, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, nós vamos matar eles na surdina. Neemias, nós estamos fracos, nós não aguentamos mais. Eles vão se levantar contra nós e as nossas forças acabaram. E Neemias foi lá, moçada, espada na mão, escudo, lança, e você fica aqui, você fica lá, você fica aqui, você fica lá. Neemias estava pronto para, não só para a defesa, como para o contra-ataque. No entanto, claramente, o que acontece aqui? Neemias diz no verso 14, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo, não tenham medo, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai-vos pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias estava na luta para a reconstrução dos muros e das portas, mas ele diz algo importante, olha, lute também pelos seus familiares, pela sua casa, pela sua família, pela esposa. Não desista agora, continuem em alerta, continuem lutando. Pensem, o que Neemias estava dizendo é, pensem nos seus filhos, pensem na sua casa, pensem na sua família. Pega essa espada, dá uma afiada boa nela e se prepara. Porque o Senhor vai pelejar por nós. Nem precisou. Mas cuidado e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Verso 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus já tinha frustrado o desígnio dele, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Vocês percebem que em momento algum Neemias dá qualquer audiência ou ele dá qualquer valor para o desânimo, para o medo. Irmãos do céu, eles são perigosos. O que vai ser de nós agora? Ô magistrados, nobres, vocês viram só? Eu acho que agora a gente morre. Vocês viram só a situação que nós estamos? Não tinha espaço no coração dele para isso. Ele estava disposto. E ele estava confiante no Senhor. Perseverante. É luta após luta. Pedrada após pedrada. Já viveu isso na sua vida? Já aconteceu com você? Sai de uma luta, entra outra. Toma uma pedrada, depois vem outra. Os teólogos da prosperidade dizem que depois de uma grande luta vem uma grande vitória. Não, depois de uma grande luta pode vir uma outra maior ainda. E a exemplo de Neemias, você deve se manter firme, forte, inabalável, confiante no Senhor.
Porque a batalha pertence ao Senhor. O inimigo gosta de fazer cara feia, porque ele gosta de assombrar. Ele gosta de assustar. Ele gosta de se mostrar grande, temível, perigoso, carrancudo. Mas, na verdade, isso é só uma forma de mostrar o quanto ele tem medo. Quanto ele tem medo de quando a mão de Deus se levanta, o povo de Deus se levanta. Eles tomam uma decisão no verso 16 e diz assim: daquele dia em diante, metade dos muros dos meus moços trabalhava na obra e outra metade empunhava as lanças, escudos e arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com a sua mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Sabe o que aconteceu ali? Quem podia trabalhar com uma mão só, trabalhava com uma mão só e com a outra estava com a espada. Carregando a massa de um lado e a espada do outro. Outros que tinham que usar os dois braços e as mãos, estavam com a espada na cintura. E nenhum só estava desarmado. Nenhum do povo estava desarmado. Estavam todos alertas. Muito embora Deus frustrou o plano deles e esse ataque não ocorreu, porque é assim que acontece. Eles se prepararam. Eles não subestimaram. Se por um lado, irmãos, nós devemos confiar em Deus, nós devemos confiar com temor. Não deve haver em nós qualquer sentimento que nos leve à indolência, à preguiça na fé, que nos leve a acreditar que não precisa fazer nada e que Deus vai fazer tudo e de repente nós somos pegos de surpresa. O que Deus quer dizer para nós aqui? Você está armado? Você está armada? Você está preparado e preparada para o ataque? Irmãos, qual que é a nossa arma? Qual que é a nossa arma? Muito embora, nós sabemos, eu sei, você sabe que o Senhor peleja por nós. E que ainda que aconteça qualquer injustiça ou qualquer outra afronta, o Senhor ainda se levantará a seu favor. E Ele fará raiar a justiça. Porque Ele não deixa nada escondido. Isso não pode nos levar a viver uma vida cristã, uma vida espiritual fraca, sem oração, sem leitura bíblica, sem aplicar as disciplinas espirituais, jejum, serviço, meditação. Quando Paulo, em Efésios 6, a partir do verso 10, ele fala que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, e nem contra qualquer outro homem principal. Vamos lá, Efésios capítulo 6, para nós terminarmos a nossa meditação. Se você puder, abra em Efésios capítulo 6. Isso nós precisamos entender para não ficar batendo a cabeça em parede, para não ficar dando soco em ponta de faca. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 10, tá? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau.
E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Perceberam? Eles precisavam de lanças, armas, espadas e escudos, porque a guerra era uma guerra diferente. Satanás estava por trás de algumas nações, de algumas pessoas e de um exército. Alguns exércitos. As nossas armas, elas são espirituais. E nós não podemos deixar de vigiar nisso. Não podemos relaxar em algum momento. Nossa, como as coisas estão indo bem. Nossa, deu tudo certo. Fica alerta, cabrinha. Fica atento, fica atenta. Pedro diz que o inimigo anda em derredor, rugido como um leão, procurando alguém para despedaçar. Vigiar, vigiar e vigiar. Olha, a mão de Deus será por nós. Com certeza, mas vigia. Toma o teu rumo, toma o teu tento. Cai na oração, cai de joelho. Come a palavra. Deus fez Ezequiel comer o livro. Deus fez João comer o livro. Às vezes ele precisa fazer com a gente também, né? Abre a nossa boca, enfia uma Bíblia na nossa boca, já que a gente não lê direito, né? Talvez seja a melhor forma de a gente aprender a palavra, né? Eu não estou dando puxão de orelha de vocês não, irmãos. Eu luto também com isso aí, viu? Pensa que é só vocês que têm luta para ler a Bíblia, né? Não, eu também tenho. Você está preparado? Você está preparada? Está vigiando enquanto o Senhor age? Em momento algum na Bíblia você vai ver Deus falar assim, ó, pode dormir que eu vou fazer por vocês. Ele não faz isso. Ele diz, preparem-se, fiquem alertas, fiquem atentos e vejam o que eu vou fazer por vocês. A indolência da fé, ela nos leva a acreditar que Deus vai fazer tudo, vai resolver tudo, e eu só preciso ficar esperando. Isso é uma das mentiras do capeta, né? É uma das mentiras de Satanás. Você está armado? Você está armado? Está preparado? Está preparada para o dia mau? Para combater as hostes espirituais desse mundo tenebroso? Você está alerta? Vocês perceberam que os dardos inflamados devem ser combatidos? Que entram em nossa mente? Esteja armado, esteja armada. Com a oração, com a palavra, com a verdade, porque se não andar na verdade, cai a casa. Com o amor, que é a maior arma, o maior dom é o amor. Estejam sempre alertas. Sempre alertas. Verso 20. Ou melhor, verso 21. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda
e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com a arma à direita. Olha que interessante isso. A peleja era do Senhor, mas nós estávamos preparados. Nós não vamos acreditar que Deus vai fazer tudo e entregar em nossas mãos de forma beijada, porque Ele não faz isso. Ele nos chama para participar da peleja também. É exatamente por isso que os teus problemas não acabam, e nem os meus. Eles cessam e vêm outros desafios. É lógico que vencemos os problemas, Deus nos dá a vitória, mas virão outros, de outras naturezas, de outras formas, de outros cantos. E a ordem e o testemunho de Neemias é: estejam armados. Estejam preparados. Não durma sem a sua arma. A fé, ela é prática, não é só dizer eu acredito. A fé, ela é prática. Prática no conhecimento da palavra, prática da oração, prática da verdade, prática do amor, prática da comunhão. Por quê que as coisas estão dando certo para Neemias? Porque ele confiava no Senhor e ele não desistiu. Por que as coisas estavam dando certo para Neemias? Porque ele não titubeava. Ele não era inocente demais. Deus sabe quem chama, né? Deus sabe quem chama. Colocou um cara lá esperto pra caramba. E ensinou as pessoas a estarem alertas. Tem um hino que nós não podemos cantar ainda aqui. Eu acho que se ensaiarmos um dia, seu Miguel, né? Nós podemos cantar esse hino. Se eu não me engano, é o 148. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia claro, calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. É isso, seu Miguel? Acertei. No alvo. Irmãos, o vigiar, o estar atento, o estar alerta, faz parte de uma vida de fé vitoriosa. A vitória vem de Deus, mas nós nos exercitamos na fé. Nós vamos ver tudo destruído, às vezes. Mas pela fé, pela confiança, ao vigiar, nós vamos ver Deus reconstruindo e reerguendo as coisas. Seja onde for, seja igreja, seja família, seja o que for. Você e eu estamos sendo desafiados e encorajados por Deus a ter mais firmeza na fé. Porque Ele responde à nossa fé. Pode não dar aquilo que a gente pede em oração, mas Ele responde à nossa fé. Alguma resposta Ele dá à nossa fé. Você não pode desistir. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode retroceder. Não faz isso. Continua. Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. É mentira do diabo quando dizem por aí que a vida do crente é uma vida tranquila. Não é. Mas nós temos a graça e a misericórdia de Deus lutando e batalhando por nós. É hora de você tomar decisão. É hora de você tomar decisão de empunhar as armas. De andar armado. De andar armada. Não estou falando revólver na Bíblia. É hora de você tomar a decisão de crer sem ver. Isso é crer, né? Crer sem ver.
É hora de você continuar em frente, mesmo com aqueles que vão se levantar contra você. Levanta, encara e vai. Vai na força do Espírito. Não vai na força humana, não. Vai na força do Espírito. Tem um salmo para finalizar. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. O Salmo capítulo 4. Ele fala muito disso. É um salmo de Davi. E ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Olha só o que Davi está dizendo. Até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade e buscareis a mentira? Davi estava sendo atacado. Davi estava recebendo afrontas. Davi estava enfrentando inimigos, pessoas que se levantaram contra ele. E ele diz assim: até quando vocês vão fazer isso? Até quando vocês vão querer fazer de mim, da minha glória, do meu reino, do meu testemunho um vexame? Até quando vocês vão praticar a mentira? E ele disse: saibam de uma coisa, Deus distingue o piedoso. É a mesma coisa do Salmo 1. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o dos ímpios, perecerá. E Davi, corroborando com Neemias, ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Não entra no embate, não. Consultai no travesseiro o coração, sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, anda na verdade, anda na santidade. Obedeça ao Senhor e confia nele. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando a fartura de cereal e vinho. E aqui ele finaliza com o verso 8 e diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Confia no Senhor. Continua. Seja perseverante. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem ao Senhor, você tem uma igreja. Você tem irmãos aqui para caminhar com você. Você tem o teu Deus que vela por você a todo instante. E que essa verdade, o que Davi disse aqui, seja uma verdade em nossas vidas. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Tem gente contra mim, tem gente me perseguindo, o negócio tá feio, o negócio não anda. Não é comigo, tá? Estou fazendo aqui uma... O negócio não anda, mas mesmo assim, em paz eu me deito e eu descanso, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. E eu espero, irmãos, próximo domingo eu vou encerrar Neemias. Eu espero que a história de Neemias tenha trazido grandes lições para nós, espirituais, e tenha nos abençoado e nos elevado em nossa fé, para que nós estejamos sempre crescendo de glória em glória, de glória em glória. Feche os seus olhos, vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, a gratidão porque o Senhor nos encoraja a confiar no Senhor. Eu peço perdão primeiramente por mim, porque muitas vezes deixei de confiar no Senhor. Eu peço que o Senhor também nos ajude, porque esse é um risco muito grande, Senhor, de querermos entrar em algum embate, degladiar com alguém ou com alguma circunstância, com as nossas próprias forças. E o Senhor usou a história do teu servo para mostrar para nós que o Senhor cuida daqueles que confiam em ti. Senhor, meu Deus,
responde, eu peço em nome de Jesus, segundo a tua graça, a tua misericórdia e a tua santa e bendita vontade, as orações dos teus filhos aqui, dos que nos assistem. Senhor, nos ajuda nessa caminhada de fé, porque ela não é fácil. Ela é uma caminhada difícil e nós às vezes erramos no meio do caminho. Que o Senhor não se canse de nos ajudar. Mas, Senhor, que do nosso coração jamais se aparte a verdade, o amor. Que do nosso coração jamais se aparte a confiança em Ti. E que nós possamos sempre estar preparados e armados espiritualmente com a Tua palavra, com as orações, com o Evangelho, com a verdade, para que possamos resistir o dia mau e sairmos de toda e qualquer circunstância inabaláveis na fé. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, atende a oração do aflito, da aflita. Senhor, eu oro pelos enfermos, teus filhos e filhas que estão aqui e que pediram oração, não fazem parte desta igreja, mas intercedemos por todos, para que onde estejam, quer aqui, quer em outro lugar, sejam alvo da tua misericórdia, do teu poder. Assim também os seus familiares. Senhor meu Deus, que o Senhor abençoe os tratamentos para que surtam efeito, para que o teu nome seja glorificado, não é o nosso, o teu nome. Senhor, restaura a família, restaura o casamento, restaura, Senhor, o relacionamento entre irmãos da fé, entre irmãos de sangue. Senhor, converte-nos. Essa foi uma oração do teu servo, Senhor. Converte-nos e seremos convertidos. Não deixa de fazer a tua obra em nós, Senhor. Não deixe em nós a própria sorte, embora muitas vezes cabeça dura que nós somos. Mas nós confiamos na tua misericórdia e na tua graça. Paciência, sempre nos fortalecendo. Enche, Senhor, os corações de todos que estão aqui, que são alvos da nossa oração, que nos assistem. Enche de alegria, alegria do alto, de esperança do alto. Senhor, levanta-nos do pó, levanta-nos do monturo, levanta o necessitado, Senhor, e fortaleça os nossos joelhos moles. Glória seja sempre ao teu nome, ó Deus de Israel, mas também o Deus da Gileade. Quão grande é o Senhor, que permite-nos, por meio de Jesus, orar ao Senhor, usar o teu nome em nossas bocas sujas. Obrigado pela tua misericórdia, o Deus dos antigos. O Deus que se revelou a Abraão é o mesmo que se revela a nós. O Deus que fortaleceu Neemias, Moisés, Elias, é o mesmo que está em nós. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por habitar em nós. Obrigado, Espírito Santo, por esta igreja. Obrigado, Espírito Santo, por cada um dos teus filhos e filhas. Conduza-nos e mantenha-nos em pé diante do Senhor, não por nós, mas pela tua graça, pelo teu poder e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.